Olá, gente, tudo bem com vocês? Olha só, estou aqui de volta, professora Lenária, e hoje eu vim para nós conversarmos um pouco sobre arte e educação. Essa disciplina é super legal. Existe educação infantil sem arte? Já viram? E nós adoramos, hein? Quem é aí que não gosta de pintar, não é? De desenhar, de fazer releituras, de produzir aquela lembrancinha? Aqui nessa disciplina de arte e educação, nós vamos ter a oportunidade de promover todos esses conhecimentos e adquirir um pouco mais. E observar o que de fato os nossos pequenos estão produzindo, estão aprendendo, tá bom? Olha aqui o que eu coloquei, essa imagem das mãozinhas dos nossos pequenos que produzem, tá bom? Essas mãozinhas que tanto criam. E aí a gente tem uma diversidade de tamanhos, uma diversidade de cores. Olha só. Vamos passar aqui pro próximo, só um minutinho. Ó. A arte na educação infantil. A arte na educação infantil, ela possibilita uma ampliação, tá bom? Nessa expressão e nesse universo criativo das crianças, no imaginário, sem tamanho. Então, é um momento onde ela expressa a sua linguagem corporal também. Tá? Ele é utilizado por todos os seres humanos para mergulhar dentro de si, dentro do seu próprio eu. Olha só, trazendo as emoções do seu próprio ser. Através de uma pintura, a gente consegue colocar para fora muitas emoções. Através de um desenho, através de uma foto, que também é arte. Então, a arte, ela possibilita toda uma linguagem bastante especial, uma linguagem própria de cada indivíduo e desse mundo, desse universo criativo da nossa imaginação. Imaginem a criação e a imaginação dos nossos pequenos, que estão conhecendo ambientes novos, culturas novas, novas possibilidades, construindo conhecimento, não é? Então é uma imaginação onde se amplia tudo, onde tudo pode ser relido, refeito, com novas vivências e experimentos. Vamos continuar. Olha essa imagem. Essa imagem, ela está pintando um lindo arco-íris, onde tem um verde neon. Que lindo, não é? Vamos passar aqui para a próxima. Olha só. Então, a arte, ela possibilita inúmeras coisas. Ela promove, tá, o relaxamento, no momento onde você está precisando conversar consigo mesmo. Ela promove a criação, a liberdade, tá certo? Ela é um recurso bastante explorado, tá? Dentro dessa reação das crianças, dentro desse potencial de criação, para a gente saber aonde está, como está essa aprendizagem artística, criativa, em que momento eu estou encontrando cada indivíduo desse. Dentro do espaço de uma sala de aula, gente, eu não tenho como medir tamanho conhecimento, porque essa disciplina de arte, ela é muito pessoal. Então, cada um, né, possui a sua maneira de fazer, o seu jeito, suas preferências por cores, por formas, músicas, imagens, e isso está dentro da arte. Então, não existe, ele fez melhor. Não, cada um tem um significado para a sua criação, tá certo? Então, nós devemos respeitar a criação de todos os nossos alunos, nossos aprendentes, das pessoas que convivem conosco, porque elas não vão ter as mesmas observações. Então, a gente deve observar todo esse processo, tá? Explorando o potencial dessa criação. A gente deve sim possibilitar e explorar o que eles estão colocando ali pra gente,
no momento da demonstração, da criação, questionando, fazendo com que esse processo se potencialize. Olha só, a expressão artística, ela permite a ação entre o cognitivo, o afetivo, e quando se fala de crianças pequenas, elas apresentam uma espontaneidade maior, facilitando, tá bom, essa expressão, pois a brincadeira se faz presente o tempo todo através do contato de imagens, tá bom, que facilmente, tá, eles conseguem se comunicar através de linguagens artísticas. Vocês já puderam participar de um teatro infantil, onde as crianças, elas vão promover, vão ser os atores e atrizes dessa encenação? Gente, é muito lindo. A gente sabe que as crianças não levam, não é, na mesma medida que um adulto, e elas buscam uma ludicidade maior. E aí fica uma linguagem muito única, muito única. E tudo muito válido, tá bom? Deve ser validado sempre esses momentos, essa espontaneidade e aquilo que eles conseguem dentro da sua maturidade. Nosso processo é possibilitar, criar pontes e proporcionar momentos de criação únicos para cada um, dentro de suas possibilidades. E olha só, quais são as contribuições? Inúmeras. A arte, como disciplina escolar, além de contribuir para o desenvolvimento, tá bom, da criatividade das crianças, dos jovens, ela possibilita o contato, gente, com diversas linguagens artísticas. Ela possibilita o contato com a música, com a pintura, com a dança, com a escultura, inúmeras coisas, ampliando essa visão do mundo do nosso aluno e desenvolvendo a imaginação, tá bom? De uma forma como um todo. Olha só. Agora, a gente pode ver o que acontece. A criança não apenas vai conseguir reproduzir o que ela percebe, não é? Ah, eu contei nesse momento na sala de aula um conto, contei a historinha do Chapeuzinho Vermelho e vou pedir para meus alunos desenharem, tá bom? Ou produzirem de recorte um dos personagens principais. Alguns vão escolher a Chapeuzinho, outro o lobo, e aí cada um vai representar a sua maneira, não é verdade? Então a criança, ela vai reproduzir de acordo com o que ela percebe, olha só, mas ela cria outros sentidos, ela usa a imaginação para preencher os vazios de sua leitura de mundo, ou seja, aquilo também que ela não conseguiu internalizar ou entender, articulando significados próprios para que observa e percebe, interage com as manifestações artísticas. Olha só, eu vou mostrar uma imagem para vocês aqui, que ela está maior, para que vocês possam visualizar o que eu estou dizendo. Olha aqui, essa criança, ela está fazendo uma releitura. Ela está com um avião aqui, todo de azul pintado no quadro, e nesse outro ela tem uma folha em branco, era uma folha em branco, onde ela fez uma mistura de tintas e ela tentou manter as cores da primeira pintura. Olha, ela colocou o azul e o vermelho, tem o branco com duas tonalidades ali, não é? O que ela disse? Ela disse que aqui ela pintou o avião. Esse desenho, que aparentemente para a gente não tem nenhum significado, é um vazio, são tintas escorrendo, para ele tem. Tá? Ele consegue visualizar, no momento onde ele é questionado, como ele fez esse avião. E a gente só consegue perceber pelas cores das tintas. Olha, ele conseguiu, ele tentou aproximar o máximo possível dessa outra imagem, tá? Que foi o que ele utilizou como exemplo. E aí, olha, ele entra em contato, nessa interação aqui, ele entra em contato com o contexto social e cultural que permeia essa estrutura desse senso estético dele, né? O que é bonito? O que é bonito para mim não vai ser bonito para o outro, não é? Então, a gente tem gostos e preferências diferentes. Olha aqui eu trouxe para compartilhar com vocês uma outra releitura
é do Romero Brito, tá bom? Ele é muito famoso. E aí essas crianças, elas fizeram a releitura dessa obra de arte, utilizando papéis, utilizando raspas de lápis, tá? Estrelinhas, eles utilizaram materiais diferentes, cores diferentes, para fazer essa releitura à maneira do entendimento deles, tá bom? Então a releitura, ela é algo muito pessoal, vai ter, né, resquícios do autor, temos resquício do autor, mas tem algo muito meu também, tá bom? E isso, para as crianças do ensino infantil, deve ser extremamente valorizado, porque elas estão aflorando a criatividade, a imaginação, e ela não deve ser podada. Ah, eu tenho um aluno que pintou o céu de verde. Claro, a gente sabe que o céu é azul, mas por que não deixar pintar de verde? É criatividade, tá, gente? A gente está falando de criatividade. Olha só. E aí, com essa arte, com essa criatividade, com esse constante crescimento, tá bom? O que vem de benefício, o que essa disciplina tão maravilhosa que está presente na nossa rotina escolar nos trazem, que as crianças do ensino infantil adoram, que criança não gosta de sujar a mãozinha de tinta e carimbar, o pezinho, de estar colando pedacinhos de papéis coloridos, de rasgar com a própria mão. Olha essa imagem que bacana. Essas crianças estão fazendo uma pintura com balão e tinta guache. Olha na mesinha. Vocês conseguem observar o interesse dessas crianças? Porque é algo inusitado. Será que eles já tinham imaginado fazer uma pintura com balão? Olha que legal. Então isso prende a atenção, isso dá mais amplitude para o seu momento de criação. Eles conseguem crescer e evoluir a criatividade muito mais além do que aquilo que a gente possa imaginar. E a intenção aqui é promover e possibilitar, não podar, tá? A gente está aqui mais como um processo, um aporte. Então o que ela traz de benefícios? O desenvolvimento cognitivo, a coordenação motora, a expressão das emoções, o conhecimento sobre a arte, a criatividade, a autoconfiança, tá certo? Então é uma disciplina muito linda e muitíssimo rica. E quais seriam aí os objetivos, ou o objetivo dessa disciplina de arte, gente? O objetivo dessa disciplina é o estímulo à consciência e conhecimento, tá? É o conhecimento artístico, dos artistas, dos espectadores. Bom, mas por quê? Porque a arte é uma atividade humana, é uma atividade que está relacionada com o nosso senso estético. Bom, ela é realizada levando em consideração as nossas emoções, as nossas ideias, as nossas percepções. E a gente sabe que é algo muito único, não é? Quantas produções, quantas pinturas, quantas esculturas a gente encontra por aí belíssimas e de materiais bastante diversificados. Isso só é possível porque foi usada a criatividade. E olha só, a gente trabalha com isso também o talento. É justamente no momento onde nós somos pontes para essa criança, onde eu deixo ela experimentar o que eu posso fazer com minha mãozinha. Eu posso fazer um ramalhete, eu posso fazer uma lagarta, eu posso fazer plantinhas no vaso. Então eu tenho uma possibilidade de coisas. Não, eu chego na sala de aula, agora eu vou dizer que todo mundo vai ter que fazer um ramalhete. Eu não posso. A gente pode singularizar esse momento, e aí a gente pode estar criando, diversificando, conversando, para que essas crianças coloquem para fora a criatividade e o talento de cada um. Olha só, eu tenho aqui esse pensamento do Fusari, ele fala algo bem importante para a gente. Ele diz o seguinte: que durante as criações ou fazendo atividades do seu dia a dia, as crianças elas vão aprendendo, elas vão aprendendo a perceber os atributos constitutivos dos objetos, dos fenômenos à sua volta. Eles vão observando do que essas coisas
são constituídas, não é? Eles aprendem a nomear os objetos, suas utilidades, seus aspectos, as linhas, né? Uma linha reta, uma linha curva, o volume, se é muito, se é pouco, vão aprendendo as cores, o tamanho, texturas e entre outros aspectos que estão diretamente ligados à arte. Não é? A gente sabe que uma criação artística leva todos esses aspectos constitutivos e aí elas vão dando funções. Para que isso ocorra, é necessário a colaboração de pais, professores, entre outros, tá bom? Sozinha, ela não consegue atingir essas diferenciações. Muitas vezes, sua atenção é dirigida às características não essenciais, e sim às mais destacadas, aquela que se sobressai. Olha só. Como, por exemplo, as linhas mais brilhantes, as linhas mais coloridas ou aquelas que são as mais estranhas. Então, é aquilo que está se sobressaindo que vai prender a imagem das nossas crianças. E olha como é importante. Nós, quanto professores, tá bom? Os pais e outras pessoas que estão nesse ambiente, elas servem como pontes para estar, né, familiarizando a criança com esses aspectos, onde elas vão agregar mais valor àquilo que elas estão construindo como arte, o conhecimento, tamanho, linhas, funções, cores, texturas, tá bom, gente? E isso nós devemos possibilitar. A gente deve levar e compartilhar para as crianças o macio, o áspero. A gente deve proporcionar no momento de uma colagem tipos de cores, de papéis com texturas diferentes, para que elas possam utilizar e ter uma criatividade mais ampla, dar mais diversificação a essa criação, e eles possam escolher e tornar algo muito seu. A arte também está presente na BNCC, na Base Nacional Comum Curricular, tá bom? Ela faz parte, ela já sempre nos acompanha no ensino infantil, passando pelas outras séries, mas aqui com um olhar muito mais certeiro, tá bom? Na BNCC, o que a BNCC fala? Ela diz o seguinte: ela torna os alunos os protagonistas do processo do ensino de arte, porque ele é o centro da atenção, ele é quem vai criar, ele é quem vai proporcionar a estética aos nossos olhos. Nós, enquanto professores, nós seremos o quê? A ponte, quem vai ligar. Eu vou mostrar, eu vou levar o que eu tenho para eles, meu papel colorido, texturas diferentes, a linha, vou fazer com que eles conheçam essa diversidade de material, e aí a gente propõe as atividades e eles vão usar da sua criatividade e talento, tá bom? Então, olha só, no dia a dia, eles podem não só ajudar a definir os temas a serem tratados. Então, as crianças, elas devem participar sobre que temas vamos tratar, sobre o que nós podemos fazer. Então, tem que ser um momento mais livre para criar, dando vazão a essa sensibilidade de maneira mais plena, com a observação e o incentivo do professor, tá bom? Nós devemos valorizar esse processo e não somente o produto, o final, mas questionando: olha, por que você está utilizando esse material? Me explica por que está você preferindo esse, não aquele, está ficando tão lindo, olha essas cores. Então a gente vai, não é, questionando e perguntando e querendo descobrir o porquê das suas opções, como foi que escolheu, e aí a gente vai valorizando esse processo. Bom, dentro da artes, né, na Base Nacional Curricular, ela traz 5 unidades temáticas dessa arte: a arte visual, a dança, a música, o teatro e as artes integradas, tá certo? Então, olha só, olha quanta arte, não é? Muita coisa. Bom, a arte também é liberdade de expressão.
Não é verdade? Então, olha só, o professor, ele precisa dar, como eu falei, oportunidades para que o aluno se expresse de forma espontânea. Eu não posso ditar. Claro, nós temos um planejamento a seguir, mas dentro desse planejamento eu tenho e devo deixar espaço para que a criatividade venha à tona, tá bom? E aí, de uma maneira muito pessoal, é importante que o aluno consiga analisar o contexto da atividade, para a gente ver os benefícios que ela pode estar trazendo para esse nosso aluno. Almeida, ele diz o seguinte: a maioria dos professores acredita que desenhar, pintar, modelar, cantar, dançar, tocar e representar é bom para o aluno, mas poucos são capazes de apresentar argumentos convincentes para responder por quê. Por que será que dançar é importante para as crianças? Então, por que essas atividades são importantes e devem ser incluídas no currículo escolar? Então, alguns professores, eles têm essa consciência de que é necessário a criança aprender a pintar, a cantar, a dançar, a tocar, mas e o porquê? Gente, a arte, assim como conhecimentos, outros conhecimentos que nós vamos adquirir, que nós já possuímos, é importante, faz parte de todo um processo educativo. Então, ela somatiza, ela te dá uma liberdade de se expressar, de ler as coisas sobre um olhar diferenciado. Ela te dá novos significados. A cada novo conhecimento adquirido, seja em artes, seja na linguagem, na oratória, na dança, no tocar, você agrega, você soma significados à sua vida, ok? Então, olha só, então esse é o porquê. Não existe aprendizagem que não agregue valor ao seu conhecimento. Então, qual é o papel do professor aqui? Professor da educação infantil, gente, ele deve buscar proporcionar atividades artísticas, criando símbolos que expressem sentimentos, pensamentos, tá bom? E para que isso aconteça, é necessário planejar, orientar e avaliar esse processo. Não somente o produto, vamos avaliar o processo dessas atividades, buscando sempre novas técnicas, recursos para explorar a arte na sala de aula, contribuindo assim para o desenvolvimento do nosso aluno. Então, esse é o nosso papel. O nosso papel é buscar recursos, é planejar para que esse momento de criatividade aconteça e eles se familiarizem com todas essas coisas, não é? Que eu já expus aqui. Olha só. E como é que a arte é vista? Gente, a arte é vista como um importante gerador, tá bom? Um importante gerador temático a ser trabalhado diariamente nas escolas de ensino infantil. E que cabe ao professor, como eu falei, planejar e incluir, certo? Esse conceito, respeitando as diversidades que nós temos, o tempo, a maneira em que cada criança se relaciona com o que está criando, com o seu processo de construção do conhecimento. Olha só, eu tenho aqui a Francisca, que fez um coração com recortes de papel. E tenho aqui a Luísa, que fez um coração, mas ela pintou com tinta guache. Luísa terminou primeiro. A outra demorou um pouquinho mais. Mas, gente, a gente tem que valorizar, não é, o processo dessa criação. E não valorizar a Luísa, porque a Luísa conseguiu terminar a atividade primeiro. Não, é um momento de criatividade. Cada um tem o seu tempo, a sua maneira. A diversidade é muito grande. Então, a partir do momento que eu digo, olha, represente o sentimento. As crianças vão desenhar um coração, represente o amor. Agora nós vamos
decorar. Eles podem, eu tenho que dar uma diversidade de coisas, papéis coloridos, tinta guache, lápis de cor, lantejoula, cada um vai fazer a sua maneira e vai ter o seu próprio tempo. E com esse próprio tempo e a sua própria maneira, nós vamos ter respostas diferentes, não é? Nenhum vai ser igual ao outro. Isso é criatividade, é talento, é conhecimento, é construção de conhecimento, porque está trabalhando na coordenação motora fina, no pintar, no cortar, no colar, está trabalhando pensamento, o pensamento estético da beleza, está ganhando significados, porque ele está conhecendo aqueles produtos que ele está trabalhando. Olha só como você aprende coisa, hein? Olha aqui o que eu trouxe. Olha, a nossa própria vida é uma arte. Eu tenho aqui o teatro da representação, onde a gente está trabalhando a fala, a linguagem, a oratória das crianças, a dança, a colagem, não é? Viver é uma arte. E aí, gente, deixa eu só finalizar aqui. Olha só. Agora é nosso momento de praticar. Eu falei aqui com vocês sobre a importância dessa disciplina dentro do ensino infantil, não é? Que a gente é um momento muito agradável, que as crianças gostam muito, né? De estar trabalhando esse lado artístico e o que essa disciplina promove dentro das nossas salas de aula e dentro do desenvolvimento dessas crianças. A gente sabe que é muito peculiar, não é? E que elas se interessam e se envolvem de maneira bastante prática. Às vezes se sujam todos, não é? Mas é bastante válido. A gente não pode retirar essa disciplina da infância. Na verdade, a gente tem que agregar, a gente tem que valorizar, porque através dela a gente pode estar trabalhando inúmeros outros temas, não é? Outros geradores, tá? E aí, eu trouxe agora o nosso vamos praticar, é a nossa atividade. O que vai ficar, gente, para a gente estar fazendo e poder concretizar esse nosso momento juntos? Nós vamos elaborar uma atividade de artes dentro dos novos conceitos da BNCC, tá bom? Não mudou tanto, tem a BNCC, tá na internet, você pode botar a BNCC MEC, aí você coloca artes, já vai direitinho. O que deve conter? Deve ter a série, tá? Habilidades a serem adquiridas, que são as habilidades que dentro dessa atividade que você tá pensando, as crianças vão conseguir adquirir. O que você deseja, o que você almeja, né? E aí você vai trabalhar esse processo e eu quero ver o que seria o produto esperado, não os produtos finalizados. Você vai olhar aqui, deve conter a série, as habilidades a serem adquiridas e trabalhadas, o processo e os produtos finalizados. Ou seja, vamos supor que eu resolvi trabalhar uma pintura, tá? Em uma tela. Vou trabalhar uma pintura, mas que tipo de pintura? Vai ser pintura a óleo? Você tem que dizer, tá bom? Qual é a temática do desenho que as crianças vão fazer? Qual é o processo? Vai ter misturas de cores, vai ser cores primárias? E o que você deseja, né, como produto finalizado? E aí, vocês vão escolher essa atividade, pode ser uma pintura, pode ser um recorte, uma releitura, tá? Pode ser uma modelagem com massinha de modelar, com argila, tá bom? Algum material, artesanato, algo reciclado. A gente sabe que dentro da sala de aula do ensino infantil a gente também trabalha, não é, a arte por meio dos materiais recicláveis. Então, assim, eu quero imaginação. Vocês pensem, elaborem a atividade dentro desses nossos combinados e eu quero ver, tá bom? Tentem e busquem mais conhecimentos. Tchau!